Olá, vamos fazer uma questão bem completa, bem importante, envolvendo essa parte lei de Gauss. Vem comigo. Uma esfera isolante sólida de raio A, então se liga, hein? A esfera é isolante e tem raio A. Tem uma densidade de carga uniforme chamada ρ e tem uma carga total Qzão. Uma esfera oca não condutora, ou melhor, uma esfera oca condutora não carregada, cujos raios internos e externos valem B e C, é concêntrica à esfera isolante, como mostra a figura abaixo. Letra A. Determine a magnitude do campo elétrico em tudo que é lugar. Para um raio menor do que A, entre A e B, entre B e C e lá para o lado de fora para R maior do que C. Bora fazer essa questão que ela já é desafio no tamanho bom. Essa é uma questão que não tem dificuldade, mas tem que ter cuidado. Olha só, olha o que a gente vai fazer. Bem, ele forneceu para a gente que essa esfera, vou chamar assim, interna, ela é uma esfera isolante. Ela tem uma carga Q e ela tem uma densidade volumétrica de carga ρ. Então, vou escrever aqui, ó, a carga dela é Q e ela tem uma densidade volumétrica de carga ρ. O raio dela é A. Então, a primeira coisa que se pergunta é qual é o valor do campo elétrico para a região R menor do que A. Para a região menor do que A, qual é o valor do campo elétrico? Bem, para eu calcular o campo elétrico nessa região, eu vou ter que aplicar a lei de Gauss. Uma superfície ali, ó, gaussiana esférica, devido à simetria. Então, a integral de E dA tem que ser igual à carga envolvida sobre ε0. Então, essa superfície gaussiana aqui, ó, nessa região tem um campo constante e esse integral de dA é justamente a integral da superfície gaussiana, que é o 4πr2. Bem, e quem é essa carga envolvida? Aí tem que ter um pouquinho só de cuidado. A gente pode dizer o seguinte, essa densidade de carga, ela é constante. Então, eu posso dizer que existe uma certa carga, que é essa carga envolvida, mas que ocupa um determinado volume, né? Densidade de carga, né? Carga pelo volume, esse volume aqui, ó, se eu disser que isso aqui é uma esfera de raio R, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, fazendo meio pelos extremos, ó, quem é essa carga? Essa carga envolvida nessa superfície é ρ, que multiplica 4/3 de πr ao cubo. Então, no lugar dessa carga envolvida, eu vou escrever ρ 4/3 de πr ao cubo. E ainda tem esse ε0. Beleza. Então, ó, esse 4π corta com esse 4π e esse R2 corta com R3, sobrando Rzinho. Então, a gente está encontrando que o campo elétrico ele vai ser ρ sobre 3ε0 vezes R. Então, para a região menor do que A, esse campo elétrico ele é uma função linear. À medida que o Rzinho vai crescendo, o campo elétrico vai crescendo também. Deixa isso guardado, beleza? Agora a gente vai dar um próximo passo. Esse aqui, ó, foi para R menor do que A. R menor do que A, fizemos a dedução. Agora a gente vai fazer para essa região aqui, ó, que é a região entre A e B. Então, para essa região entre A e B, eu posso até te dizer que esse campo elétrico é mais fácil de calcular. Por quê, professor? Mas calcula do mesmo jeito. Lei de Gauss, a integral de E dA é a carga envolvida sobre ε0. Então, esse E vai para fora, a integral de dA é 4πr2, só que a carga envolvida é justamente quem? Essa carga aqui que tem valor Qzão, que foi fornecido aqui no enunciado. Então, para essa superfície gaussiana que está entre A e B, a carga que essa superfície gaussiana envolve é esse Qzão fornecido no enunciado. Então, não precisa usar aquele ρ. Então, ó, chegamos na expressão. O campo elétrico para essa região entre A e B é 1 sobre 4πε0, Qzão, dividido por R2. Maravilha! Então, nesse caso aqui, ó, o campo elétrico ele decai com o quadrado de R, beleza? Muito bem.
Agora vamos para uma, vamos dizer assim, sutileza, que é justamente para essa região, que é uma região que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Meu irmão, se o condutor está em equilíbrio eletrostático, o campo no interior desse condutor já é zero. Isso quer dizer que esse item 3i já é zero, é. Por quê? Porque é um condutor que está em equilíbrio eletrostático, então o campo é zero, porque as cargas estão paradas. Cargas paradas, o campo tem que ser zero. Só que, apesar de já ter resolvido esse item 3, isso é, vamos dizer assim, a informação que eu preciso para responder a letra B. Eu já vou comentar aqui, ó. Se a gente aplica a lei de Gauss nessa região, tem que dar zero, porque o campo é zero. Beleza. Ó, mas como é a lei de Gauss? A integral de E dA tem que ser a carga envolvida dividido por ε0. Mas o campo não é zero? Se o campo é zero, isso aqui dá zero. Zero é igual a carga envolvida sobre ε0. Então, a carga envolvida tem que ser zero. Sim, professor. A carga envolvida tem que ser zero. Sim, meu irmão. Mas aqui é mais que. É porque essa carga positiva, ela induz aqui uma carga negativa. E quando eu juntar a carga positiva com a negativa, dá zero. Isso quer dizer que nessa regiãozinha aqui, ó, vai ter uma carga menos Qzão. E como ele estava neutro, quer dizer que nessa região aqui, ó, tem que ter uma carga mais Qzão. É como se essa condição aqui de campo elétrico no interior de um condutor tem que ser zero, garantisse para a gente qual é o valor da carga nessa superfície interna desse material condutor e qual é a carga desse material condutor da superfície externa dele. Muito bem? Mas se liga aí, vamos voltar aqui, ó, já matamos esses 3. Esse 4 aqui também é de boa, porque quando a gente diz que R é maior do que C, então é a história do lado de fora, né? O lado de fora aqui, ó, aqui tinha A de diâmetro, de raio, aqui tinha B e aqui tinha C. Lá fora, esse cara aqui a gente disse que estava neutro no início. Tudo bem que depois teve uma carga negativa, mas ele é neutro. E esse cara aqui tem mais que. Neutro e mais que, qual é a carga envolvida por essa superfície gaussiana? A integral de E dA é igual a carga envolvida sobre ε0. Esse E vai para fora, que multiplica 4πr ao quadrado. A carga envolvida é apenas Qzão, já que esse cara é neutro, mesmo tendo essa separação de cargas aqui dentro, sobre ε0. Então, o campo elétrico, ó, vai ser 1 sobre 4π ε0, Q sobre R2. Maravilha! Então, achamos os campos elétricos em todos os lugares. Com isso, a letra A, ó, ela está respondida. A letra B diz assim: ache a carga induzida por unidade de área nas superfícies internas e externas do condutor. A gente já acabou de comentar que esse cara aqui, ó, ele vai ter uma carga negativa e ela é menos que, e esse cara aqui, ó, vai ter uma carga positiva que é mais que. Ele está pedindo nessa letra B a densidade de carga. Então, ó, ache a carga induzida por unidade de área. Carga dividido por área, é isso que ele quer. Carga por unidade de área normalmente é chamado de sigma. Então, esse sigma que está associado a uma carga negativa menos que naquela superfície interna de raio B. Qual é a área ocupada por aquela esfera de raio B? 4πb ao quadrado. E aquela mais externa, que é uma densidade positiva, é 4πc ao quadrado. Então a letra B é só isso, carga por unidade de área. Carga por unidade de área, só que essa interna aqui, ó, o raio é B, e essa externa, que seria positiva aqui, o raio é C. Então a gente tem que colocar nesse formato. E a última coisa dessa questão é esboçar o gráfico de como é que o campo elétrico varia com a distância. Então a gente vai juntar esses 4 campos elétricos que a gente calculou. No início ele é proporcional ao raio, depois ele decai com R ao quadrado, depois ele fica zero e depois ele decai com R ao quadrado de novo. Então como é que vai ser esse gráfico? É simples, meu irmão. O campo elétrico em função da distância.
até chegar a A, esse campo elétrico ele é proporcional ao raio. Foi isso que a gente achou. É uma função que depende diretamente do raio. E depois até B, ele vai decair com o raio. Decai com o raio até B. Mas de B para C é aquela região do condutor. O campo elétrico é nulo. Mas depois volta a decair com o inverso de R2. Então, ó, é como se aqui tivesse essa ruptura. É zero nessa região, porque isso é no interior do condutor. Interior do condutor, o campo elétrico é zero. Mas durante essa parte aqui, ele decai com R2. E no início ali, que é na esfera A, ele cresce com R. Então, isso aqui é o gráfico de como é que o campo elétrico varia em todo o domínio D, né, em toda a distância. Beleza? Se liga aí, hein?